Larissa percebeu que a vida tinha voltado a caber no próprio corpo, no dia em que parou de checar o celular a cada 2 minutos. Foi um alívio pequeno, quase ridículo, mas real. Não era felicidade, era normalidade recuperada. Aquela sensação de que o tempo não precisava mais ser vigiado. O término com Mateus tinha sido limpo no papel e lento na cabeça. Ela tinha se acostumado com a falta dele sem romantizar, como quem aprende a caminhar de novo depois de um tombo. A primeira semana foi só silêncio. A segunda trouxe pequenas tentativas de aproximação, todas previsíveis, todas ignoradas. Na terceira, ele sumiu de vez, e Larissa começou a acreditar no tipo de final que não cobra parcelas. Foi numa quarta-feira, já tarde, que o prédio ficou com cara de dia errado. O corredor do andar sempre tinha o mesmo cheiro de produto de limpeza barato e poeira de tapete. As luzes eram frias, e o piso, antigo, rangia leve quando alguém passava. Só que naquela noite, o rangido parecia não combinar com a quantidade de passos. Larissa ouviu o movimento no corredor mais de uma vez, como se alguém estivesse indeciso entre apertar a campainha e desistir. Quando abriu a porta para ver, não havia ninguém. Nenhuma sombra recuando, nenhum elevador fechando. Apenas o corredor inteiro, esticado e vazio, como se estivesse segurando alguma coisa dentro dele. Ela voltou para dentro e trancou com 2 voltas, sentindo o metal responder com aquele conforto mecânico. Tranca é um tipo de fé. Uma peça de metal dizendo que o mundo se divide entre dentro e fora. Pouco depois, o interfone tocou. Larissa não esperava visita, e o porteiro não costumava ligar sem motivo. Ela atendeu, e do outro lado veio só um chiado curto, e depois o silêncio. Sem voz, sem identificação, sem o som típico do prédio. Ela desligou e tentou se convencer de que era falha. Interfone velho, fio ruim, noite úmida. Só que o celular vibrou em seguida. Notificação de entrega. Ela não tinha pedido nada. A tela mostrava o nome do restaurante, o endereço dela e o status. A caminho. Larissa abriu o aplicativo e a primeira coisa que notou foi o detalhe mais estranho. O pedido estava no nome dela, com o cartão dela, mas não aparecia no histórico de compras. Era como se existisse apenas naquele momento, flutuando acima do sistema normal, um pedido sem passado. Ela cancelou. O aplicativo confirmou o cancelamento rápido demais, como se já estivesse pronto para isso. Larissa respirou, guardou o celular, foi para o sofá e tentou esquecer. 10 minutos depois, a campainha tocou. Uma vez, outra e mais uma, insistente, sem pausa. Larissa caminhou até a porta e olhou pelo olho mágico. No corredor, um entregador segurava uma sacola térmica. Capacete no braço, postura cansada, corpo voltado para a porta dela, como se a entrega fosse obrigatória. O homem não parecia ameaçador, só impaciente, preso numa rotina que não era dele. Larissa não abriu, não falou, esperou. O entregador ficou ali por mais tempo do que seria normal. Depois baixou a sacola no chão com cuidado, tirou o celular do bolso e apontou para a porta, como se estivesse tirando foto de comprovação. Em seguida pegou a sacola de novo e foi embora. Larissa esperou o som do elevador. Não ouviu. Apenas ouviu o corredor voltando ao silêncio. Um silêncio tão perfeito que dava a impressão de montagem. Ela abriu a porta com cautela e encontrou, no chão, uma pequena etiqueta adesiva colada perto do batente. Não era do restaurante. Era uma etiqueta branca, sem marca, com letras miúdas. Entregue. A palavra parecia errada ali. Entregue o quê, se não havia nada? Larissa arrancou a etiqueta e jogou no lixo. Voltou para dentro, lavou as mãos como se tivesse encostado em coisa suja e tentou dormir. Na manhã seguinte, o porteiro jurou que não tinha chamado no interfone. E mais, não constava nenhum entregador registrado na portaria naquela hora. O prédio exigia cadastro. Sempre exigiu. Larissa sentiu o desconforto crescer sem forma, e isso foi pior do que um medo nítido. Medo nítido tem alvo. O desconforto só se espalha. 2 dias depois, quando ela chegou do trabalho, encontrou a porta do apartamento com um detalhe fora do lugar. Um fio de cabelo preso no batente, esticado, quase invisível, como uma armadilha improvisada. Larissa não tinha esse costume. E mesmo que tivesse, o fio não estaria ali tão bem posicionado para denunciar a abertura. Ela tirou o fio
Guardou entre os dedos por alguns segundos, como quem segura a prova de crime, e entrou. Nada fora do lugar, nada faltando, nenhuma gaveta aberta, nenhuma marca de sapato, só o cheiro do apartamento, o mesmo de sempre. Isso, de algum modo, foi o mais inquietante. Quem entra para roubar deixa sinal. Quem entra para olhar, para medir, para aprender rotina, tenta não deixar nada. Naquela noite, ela trocou a senha do portão eletrônico do prédio no sistema do condomínio. Era algo permitido, recomendado até. Criou uma sequência nova, não relacionada a datas, não relacionada a números fáceis. Guardou a senha na cabeça e não contou para ninguém. Nem para a amiga, nem para a vizinha. Senha é uma fronteira. No dia seguinte, ao voltar do mercado, Larissa viu uma coisa pequena e absurda. A porta social do prédio estava encostada, destrancada. Aquilo raramente acontecia. O porteiro de novo jurou que não. Falha na fechadura, vento, descuido de morador. Larissa não insistiu, mas a sensação de que o prédio tinha sido afrouxado permaneceu. Na madrugada, o celular vibrou com uma notificação de acesso ao portão. O aplicativo do condomínio registrava quando a senha era usada, como forma de segurança. A notificação mostrava horário, 03h12. E um detalhe, entrada pelo código. Larissa estava dentro do apartamento naquele horário. Ela levantou da cama como se o colchão tivesse virado água. Foi até a porta, colocou a mão na maçaneta e sentiu a madeira fria. Encostou o ouvido. Nenhum som. O corredor parecia longe. Ainda assim, a sensação de presença se encaixou no peito com perfeição, como uma peça que tinha esperado ali. Ela voltou e checou o registro. O aplicativo mostrava a senha usada corretamente. A senha que só ela sabia. Na manhã seguinte, Larissa trocou a senha de novo e pediu ao síndico para verificar câmeras. O síndico explicou que a câmera da entrada estava em manutenção havia uma semana. Troca de equipamento. O prédio, por algum motivo, estava cego justamente onde deveria ver. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a surgir como sementes de paranoia. Uma notificação de tentativa de login no e-mail, uma mensagem automática dizendo que alguém queria redefinir a senha, um aviso de novo dispositivo em um aplicativo que ela mal usava. Larissa reforçou tudo. Autenticação, senhas longas, verificação. Mesmo assim, as tentativas continuavam, sempre de madrugada. Ela começou a dormir mal. Passou a deixar uma cadeira encostada na porta. Um gesto infantil que não trancava nada, mas fazia barulho se alguém mexesse. Comprou uma luz noturna para o corredor interno e deixou acesa. Não era medo de escuro, era medo do invisível. Uma tarde, ao sair do trabalho, Larissa viu Mateus do outro lado da rua. Não foi encontro casual de esquina. Ele estava parado perto de um carro, com o celular na mão, olhando para a porta do prédio comercial onde ela trabalhava. A postura dele era tranquila, quase cotidiana, como se aquele lugar também fosse dele. Quando Larissa notou, ele não fez gesto, não acenou, não chamou. Apenas ficou ali, imóvel, até ela entrar no carro de aplicativo e se afastar. O estômago dela fechou com a certeza de que aquela presença não era saudade, era acompanhamento. Naquela noite, o interfone tocou de novo. Dessa vez, quando Larissa atendeu, veio a voz do porteiro hesitante, dizendo que havia um visitante pedindo para subir, dizendo que era família. Larissa negou, pediu para não autorizar. O porteiro concordou, mas a voz dele tinha aquele tom de quem está lidando com alguém insistente, alguém que fala como se tivesse direito. Minutos depois, a campainha tocou. Larissa congelou. A lógica do prédio exigia que isso fosse impossível. Sem autorização, sem cadastro, sem porteiro liberar, ninguém deveria chegar ao andar dela. Ela foi até o olho mágico. Mateus estava do lado de fora. Ele não parecia agitado, nem com raiva. Parecia confortável, como se o corredor fosse extensão da casa dele. Ele segurava algo pequeno na mão, uma chave velha ou um pingente, e mexia com aquilo, distraído, como quem espera alguém abrir. Larissa recuou, sem fazer som. A cadeira encostada na porta pareceu inútil. A tranca, de repente, não pareceu barreira, apenas ritual. O celular vibrou no bolso dela. Notificação do aplicativo do condomínio. Acesso ao portão. Horário. Agora. E no campo de detalhe, a linha que transformou o sangue dela em gelo.
entrada pelo novo código. A senha trocada por ela naquela manhã, que não tinha sido escrita em lugar nenhum, tinha sido usada para entrar no prédio. Larissa sentiu o mundo girar devagar, como se a realidade estivesse se ajustando ao fato de que Mateus não estava apenas insistindo em contato, ele estava aprendendo. Ele estava se enfiando nos sistemas, como quem entra numa casa pela janela e depois ainda reclama de falta de boas-vindas. A campainha tocou de novo só uma vez, e depois parou. Do outro lado, não havia mais passos. Não havia mais o barulho de alguém mudando de peso. O corredor ficou silencioso. Silêncio demais para alguém que tinha acabado de tocar. Larissa aproximou o olho mágico. O corredor estava vazio, sem elevador, sem porta batendo, sem sombra indo embora. Só o corredor, limpo, frio, e uma coisa no chão, uma etiqueta branca colada bem no centro do tapete do andar. Ela abriu a porta só o suficiente para alcançar a etiqueta com a mão, sem expor o corpo. Puxou com cuidado. O papel dizia: "Cheguei". Larissa ficou com a etiqueta na mão por tempo demais, como se o papel pudesse aquecer e virar explicação. A cola grudou na ponta do dedo, e a palavra "cheguei" pareceu atravessar a pele e se instalar num lugar onde pensamentos não alcançam. Ela fechou a porta com cuidado, trancou com 2 voltas, encostou a testa na madeira e respirou curto, tentando ouvir qualquer coisa além do próprio sangue. Nada. O corredor estava quieto. Quieto demais para caber um homem que minutos antes tinha estado ali. Ela voltou para a sala e pegou o celular com pressa, como se a tela fosse uma janela para o mundo real. Abriu o aplicativo do condomínio e conferiu de novo a notificação de acesso. O registro dizia que alguém tinha entrado pelo código novo, no mesmo minuto em que Mateus aparecera no olho mágico. A lógica do prédio exigia que ele estivesse lá. A lógica do silêncio exigia que ele não estivesse. Larissa não dormiu. Ficou sentada com as luzes acesas, os móveis virando obstáculos improvisados. A cadeira encostada na porta parecia infantil, mas fazia o papel de barulho. E barulho era a última coisa que ela ainda controlava. De madrugada, o celular vibrou mais uma vez, e ela quase derrubou o aparelho. Era uma notificação que não deveria existir. Acesso interno. Porta do apartamento. O sistema do prédio não tinha registro de porta interna. Não era fechadura eletrônica. Era uma porta comum, madeira e metal. A notificação, ainda assim, estava ali, como se alguma coisa tivesse aprendido o formato do medo e decidido usar a mesma linguagem que ela usava para se sentir segura. Na manhã seguinte, Larissa foi ao síndico, pediu verificação de cadastro, pediu troca emergencial do controle de portão, pediu relatório de acessos por moradores do bloco. Tudo veio lento, burocrático, com aquela calma que transforma urgência em fila. Disseram que iriam verificar, disseram que era improvável, disseram que poderia ser erro do aplicativo. Ela ouviu tudo sem discutir, porque discutir não prende ninguém do lado de fora. Voltando para casa, ela parou no corredor do andar e notou o detalhe novo. O tapete central estava levemente fora do lugar, torto, como se alguém tivesse arrastado com o pé. Larissa tinha mania de alinhar aquilo sem perceber. O tapete torto era uma assinatura que o apartamento estava aprendendo a deixar. Ela entrou e vasculhou sem método, movida por uma certeza bruta. Checou janelas, checou armários, checou a área de serviço, checou a varanda. Não encontrou corpo, não encontrou roupa, não encontrou sinal de invasão. Só encontrou coisas pequenas, cruéis. A toalha do banheiro dobrada de um jeito que não era o dela. Um copo na pia com marca de boca no vidro. Um perfume, fechado, que ela não tinha comprado, colocado com cuidado ao lado da chave. Foi ali que entendeu que o objetivo não era roubar. Era organizar o espaço como se a presença dele fosse normal. Era treinar a casa para aceitar. Larissa reforçou o que conseguiu reforçar. Trocou senhas de tudo de novo. Desligou o Wi-Fi e trocou o roteador por outro. Comprou uma fechadura auxiliar interna. Instalou um olho mágico com câmera, daqueles que mandam notificação quando detectam movimento. Passou a colocar uma fita fina e transparente entre a porta e o batente, bem onde o metal encosta na madeira. Se alguém abrisse, a fita rasgaria. Um truque simples de quem já não confia em nada complexo. Na primeira noite com o novo sistema, a câmera avisou o movimento no corredor a 0206.
Larissa abriu o aplicativo e viu a imagem em baixa luz. O corredor vazio, sem pessoa, sem sombra, sem qualquer coisa que justificasse o alerta. Ainda assim, o sensor insistia que havia movimento, como se o corredor tivesse aprendido a se mexer sozinho. Minutos depois, novo alerta. Dessa vez, o corredor continuava vazio, mas havia um detalhe. Bem perto da porta dela, no limite inferior da imagem, algo branco aparecia e sumia, como se uma mão tivesse colado um papel rápido e saído do enquadramento. O coração dela acelerou tanto que ela teve a sensação de que o corpo inteiro ia fazer barulho. Ela esperou, contando minutos sem confiar em relógio. Quando o silêncio pareceu suportável, abriu a porta só um palmo, com a corrente de segurança segurando. No chão, colada ao tapete, uma nova etiqueta branca. Sempre sob a senha. Larissa sentiu o estômago despencar. Não era ameaça direta, era superioridade. Era a certeza dele de que barreira era só fase. Ela fechou a porta e trancou tudo de novo, como se metal pudesse apagar uma frase. Na madrugada seguinte, o síndico informou que a troca do sistema do portão seria adiada. Problema com fornecedor. A câmera da entrada continuava em manutenção. O prédio seguia cego e lento, e Larissa sentiu a cidade inteira conspirar pela soma de incompetências pequenas. No terceiro dia, a fita transparente no batente apareceu rasgada. Ela ficou parada diante da porta por um tempo, olhando o pedaço pendurado como se fosse uma língua de papel, dizendo o que ela não queria ouvir. Não havia outra explicação. Alguém abrira a porta. E mesmo assim, tudo estava no lugar. Larissa entrou devagar, usando o celular como lanterna, iluminando cantos e reflexos. No sofá, uma almofada estava com o vinco central perfeito, como recém-arrumada. Na mesa, um objeto que não era dela. Uma chave pequena, antiga, presa a um chaveiro barato. O tipo de chave que ninguém usa mais. Ao lado, outra etiqueta branca, colada com cuidado. Agora não precisa mais trancar. Larissa sentiu as pernas fracas, mas o corpo continuou funcionando por teimosia. Ela não chorou, não gritou, não ligou para ninguém naquele instante. O medo tinha virado tarefa, e a tarefa era sobreviver sem dar ao invasor a satisfação de uma reação clara. Ela decidiu que precisava de prova, não para convencer o prédio, mas para convencer a realidade. Naquela noite, antes de dormir, espalhou um pó fino no chão do corredor interno do apartamento, perto da porta e do caminho até a sala. Não era farinha em excesso, não era nada que chamasse a atenção de dia, só uma camada discreta, suficiente para marcar pegadas. Deixou também um pedacinho de fita no batente, mais baixo, quase invisível. Dormiu pouco, um sono quebrado, com a sensação de que a casa respirava mais alto do que deveria. Às 03h14, o celular vibrou com um alerta de movimento. Larissa abriu a câmera. Corredor vazio de novo. Mesmo vazio, o sensor insistia. Ela levantou devagar, sem acender luz, e ficou parada no quarto, ouvindo. O apartamento parecia imóvel, mas o imóvel não é sinônimo de vazio. Ao amanhecer, foi direto ao corredor interno. O pó no chão mostrava marcas. Não eram pegadas de tênis. Eram marcas irregulares, como se alguém tivesse passado descalço, mas com o peso distribuído de um jeito errado, sem a curva natural do pé. As marcas iam da porta até a sala e depois, em vez de voltarem, sumiam perto do armário do corredor. Aquele armário estreito onde ela guardava aspirador e coisas de limpeza. Larissa abriu o armário com um puxão. Lá dentro, atrás do aspirador, havia um celular velho, daqueles com tela pequena, escondido em pé, apoiado por um pedaço de papelão para não cair. O aparelho estava ligado, com brilho mínimo, e na tela, o aplicativo do condomínio estava aberto, logado. Não no perfil dela. No perfil dela, era o mesmo nome, a mesma foto, as mesmas permissões. Um clone perfeito, como se alguém tivesse duplicado a identidade dela dentro do sistema. Larissa sentiu o corpo gelar ao perceber que não adiantava trocar senha se ele já tinha uma cópia viva do acesso. Ela saiu de casa sem arrumar nada. Levou só documentos e o essencial, e desceu sem olhar para os lados. No térreo, viu o porteiro e percebeu que nada do que explicasse cabia numa frase. Seguiu para a rua com o sol batendo no rosto e a sensação absurda de que a claridade não protegia, apenas revelava o quanto ela estava exposta. Na mesma tarde, enquanto resolvia mudança emergencial para outro lugar,
O celular principal vibrou com uma última notificação do aplicativo do condomínio. Acesso interno, porta do apartamento e, logo em seguida, um comprovante anexado, como se o sistema tivesse registrado a presença de alguém dentro da casa dela com a mesma frieza que registra uma entrega. Larissa não voltou para buscar o que ficou. Durante semanas, o número dela recebeu tentativas de login, pedidos de redefinição, alertas de dispositivo novo. Ela apagou contas, trocou chip, trocou e-mail, trocou rotina. Ainda assim, em alguns dias, em algum momento entre a madrugada e o começo da manhã, o celular vibrava uma única vez com uma notificação que não vinha de aplicativo nenhum. A tela acendia sozinha e mostrava por segundos uma única palavra em fundo branco, como etiqueta colada por dentro do vidro. Cheguei! Priscila achou que o pior já tinha passado quando trocou de bairro e sumiu do mapa de quem conhecia a rotina dela. O fim com Davi tinha sido o tipo de desgaste que não explode. Apenas corrói, devagar, até virar uma coisa impossível de carregar. Priscila saiu antes que virasse grito, antes que virasse cena. Saiu com a certeza de que distância e silêncio seriam o remédio. Nos primeiros meses funcionou. Nenhuma mensagem, nenhuma surpresa, nenhum rastro. O nome dele ficou guardado num canto da memória, sem acesso, como contato bloqueado e esquecido. Priscila voltou a andar sem olhar por cima do ombro. Voltou a escolher caminho por preferência, não por fuga. A primeira rachadura veio num domingo à tarde. Ela abriu a caixa do correio do prédio novo e encontrou um envelope pardo sem remetente. O papel era comum, mas o modo como estava encaixado ali parecia íntimo, como quem conhece o jeito de dobrar correspondência para caber sem amassar. Dentro, havia apenas uma folha impressa com letras grandes e secas. Agora você mora melhor. Priscila rasgou o papel e jogou fora, tentando dar ao gesto o poder de encerrar o assunto. Pensou em coincidência, pensou em golpe aleatório, pensou em vizinho estranho. Só que 2 dias depois, um aplicativo de entrega mandou notificação dizendo que alguém tinha solicitado uma visita técnica para o apartamento dela. Ela não tinha solicitado nada. Cancelou e seguiu a vida. Na mesma semana, percebeu que a porta do apartamento estava mais fácil de abrir do que antes. Não era destrancada, era só macia, como se a fechadura estivesse nova, lubrificada. Priscila não tinha feito manutenção, não tinha pedido chaveiro. Ainda assim, o metal girava sem resistência. Na sexta-feira, ao voltar do trabalho, ela notou um cheiro diferente no corredor. Tinta fresca, madeira cortada, aquele cheiro típico de reforma. Só que não havia reforma anunciada. O prédio era antigo, silencioso, e os moradores detestavam obra. Ela entrou em casa e viu sobre a mesa da cozinha um pequeno saco plástico com parafusos e buchas. Ao lado, um cartão de loja de ferragens com um item circulado em caneta. Cilindro de fechadura. Priscila ficou parada, imóvel, tentando entender como aquilo tinha ido parar ali. Ela morava sozinha. Não recebia visita. Não tinha deixado chave com ninguém. O saco não estava ali pela manhã. O medo veio em ondas curtas, alternando com raiva, como se o corpo tentasse escolher combustível. Priscila correu para o quarto e abriu a gaveta onde guardava documentos. Estava tudo lá. Olhou armários, olhou janela, olhou banheiro. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma bagunça, nenhuma pressa. O tipo de invasão que não invade para pegar, invade para se instalar. Naquela noite, ela dormiu com a luz do corredor acesa e uma sensação constante de que o apartamento tinha pontos cegos demais. Na madrugada, acordou com um som discreto, quase um toque seco vindo da sala. Não era móvel instalando. Era como se alguém tivesse encostado uma chave em metal, testando. Priscila prendeu a respiração, esperando repetição. O som não voltou. Quando amanheceu, ela foi até a porta e examinou a fechadura com atenção. Viu uma marca fina ao redor do cilindro, como se tivesse sido removido e recolocado. Uma linha quase invisível, mas recente. O metal parecia mais limpo do que a madeira ao redor, como peça trocada. Priscila chamou um chaveiro naquela manhã. O homem analisou e confirmou que o cilindro era novo. Alguém tinha trocado recentemente e não tinha sido ela. Priscila trocou de novo, colocou tranca extra, reforçou corrente, trocou senha do interfone, pediu à administração relatório de acesso. À noite, o celular vibrou com notificação do condomínio.
Novo morador registrado. Unidade ao lado. O nome registrado apareceu na tela. Davi. O nome de Davi na notificação ficou parado na tela, como se tivesse sido impresso no vidro, não num aplicativo. Priscila sentiu o corpo reagir antes do pensamento, um calor subindo pelo peito e virando frio no pescoço. A sensação não era surpresa, era confirmação. Aquelas peças soltas, o envelope pardo, a visita técnica, a fechadura macia demais, os parafusos na mesa, se encaixaram numa figura inteira e, por isso mesmo, mais insuportável. Ela não esperou amanhecer para agir. Ainda naquela noite, desceu até a administração do prédio com o celular na mão e a cabeça latejando. O plantão era feito por um funcionário sonolento, mas Priscila manteve a voz firme, pediu o registro completo, pediu data, documento, assinatura, pediu saber quem autorizou. O funcionário mostrou o sistema do condomínio e apontou o horário. O cadastro tinha sido feito no mesmo dia, mais cedo, com documentação anexada. A foto do documento estava lá. O nome estava lá. A assinatura também. Priscila sabia como funcionava aquele tipo de maldade. Não era só estar perto. Era ocupar as brechas do que parece oficial. Ela pediu acesso às câmeras do corredor do andar e da entrada e recebeu a mesma resposta que vinha se repetindo como uma maldição moderna. Câmeras em manutenção. Troca de equipamento. Problema com fornecedor. O prédio tinha olhos, mas os olhos estavam desligados no momento exato em que ela precisava ser vista. Priscila voltou para o apartamento com uma pressa que parecia empurrada por trás. No corredor do andar, o ar estava parado e a iluminação fria deixava as portas iguais, sem personalidade. Ela reparou então numa coisa que não tinha notado antes. O número do apartamento ao lado parecia ter sido mexido. O 8 estava levemente torto, como se tivesse sido descolado e recolado com pressa. A porta ao lado era igual à dela, mas tinha uma diferença mínima. A fresta do batente parecia mais escura, como se houvesse mais sombra ali dentro do que deveria. Priscila aproximou sem encostar e sentiu um cheiro fraco de madeira cortada e cola. Cheiro de coisa montada. Ela entrou na própria casa e trancou tudo, sem confiança. A tranca extra, a corrente e a fechadura nova viraram uma sequência de gestos repetidos, como ritual contra azar. Depois, sem acender todas as luzes, foi até a parede que dividia a sala dela com o apartamento ao lado. Encostou a palma e ficou imóvel. Não ouviu som de TV, não ouviu passos, não ouviu água correndo. Ainda assim, a ideia de Davi ali ao lado era como um peso sobre a parede, mesmo que a parede não tremesse. O silêncio naquele caso não acalmava. O silêncio era a estratégia. Na madrugada, o primeiro som apareceu. Um ruído fino, curto, metálico, como chave encostando em metal do outro lado. Não foi batida, não foi pancada, foi teste. Priscila ficou sentada na cama, o olhar fixo no escuro do quarto, sentindo cada músculo endurecer. O som se repetiu 2 vezes, com intervalos de minutos, e depois cessou, como se a pessoa do lado tivesse concluído que ela estava acordada. De manhã, ela chamou um chaveiro diferente do anterior, um mais experiente, indicado por uma colega. O homem analisou as trancas, instalou mais um reforço, sugeriu uma barra interna. Priscila aceitou tudo, sem discutir preço. A sensação de que estava pagando para respirar era humilhante, mas necessária. Ainda assim, o chaveiro fez um comentário que deixou um gosto amargo no fundo da língua. A porta dela tinha marcas antigas de ferramenta, quase imperceptíveis, como se alguém já tivesse trabalhado ali várias vezes. Não era arrombamento recente, era manutenção insistente, repetida, como se a fechadura fosse um hobby de alguém. Na mesma tarde, Priscila pediu ao condomínio o contrato de locação do apartamento ao lado. A administração alegou sigilo, regras internas, burocracia. Ela insistiu e recebeu apenas uma confirmação vaga. A unidade ao lado estava regularizada e ocupada. Nada mais. Quando voltou para o andar, encontrou algo no capacho dela, um folheto de imobiliária dobrado em 4, sem motivo para estar ali. O papel parecia novo, mas estava ligeiramente úmido, como se tivesse sido segurado com mão suada. Priscila desdobrou e viu que não era propaganda comum. Era uma planta baixa de apartamentos daquela coluna do prédio, com marcações feitas em caneta preta. As marcações
destacavam pontos específicos: a parede da sala, o shaft do banheiro, o espaço acima do forro do corredor interno. Alguém tinha desenhado caminhos, como se o apartamento fosse um mapa para atravessar por dentro. E no canto inferior, uma anotação curta, de letra controlada: a parede é mais fina onde ninguém olha. Priscila sentiu as pernas falharem por um segundo, mas se obrigou a entrar. Trancou a porta e foi direto ao banheiro. Ali, atrás do vaso, havia uma pequena tampa de acesso do shaft, onde passam canos e dutos. Ela abriu com cuidado e viu apenas tubulação e escuridão. Aproximou o celular com lanterna e iluminou o interior. No fundo do shaft, muito mais embaixo do que ela esperava, havia uma coisa que não deveria estar ali. Uma fita preta, como fita isolante, presa ao cano, e um fio fino que parecia correr para baixo, desaparecendo no escuro. Um fio de energia, um fio de câmera, um fio de qualquer coisa que não fazia parte do prédio. Priscila fechou a tampa com as mãos tremendo e sentiu a casa inteira ficar menor. Não era mais só um apartamento com uma porta, era um conjunto de passagens. Ela chamou um técnico de internet e pediu revisão do roteador da rede dos cabos. O técnico mediu, trocou conectores, disse que havia ruído estranho na linha, interferência. Quando perguntou se havia alguma obra no prédio, Priscila respondeu que não sabia. O técnico saiu com uma expressão desconfortável, como quem encontra problema que não quer nomear. Naquela noite, Priscila fez uma coisa que nunca imaginou fazer. Encostou um copo de vidro na parede da sala, como se estivesse num filme antigo, e ficou escutando. O som que vinha do outro lado era quase inexistente, mas em certos momentos surgia um arranhar leve, contínuo, como unha ou metal raspando madeira. Não era barulho de gente andando, era barulho de coisa sendo trabalhada. Quando o arranhar parou, ela ouviu outra coisa, pior. Um clique discreto, repetido, como de botão sendo pressionado. No dia seguinte, Priscila decidiu que não daria ao prédio o luxo da dúvida. Procurou um serralheiro e um instalador de câmera por conta própria e pagou para colocar uma câmera interna apontada para a porta e outra apontada para o corredor interno do apartamento. Também comprou um sensor simples para a janela da sala, um daqueles que apitam quando abre. Queria ruído, queria evidência, queria que o mundo deixasse de ser opinião. Na primeira noite, a câmera gravou o corredor por horas, sem registrar nada. O sono dela foi curto, pesado. De madrugada, ela acordou com a sensação de que alguém tinha acabado de passar pelo lado da cama. Não foi sonho nítido, foi sensação física, o ar mudando, o corpo reagindo ao vazio. Ela pegou o celular e olhou a câmera. Nada. Ficou ali, sentada no escuro até amanhecer. E quando finalmente levantou, viu o primeiro sinal claro. Um pó fino tinha surgido no chão do corredor interno, perto do armário, como poeira recém-caída. Priscila não tinha mexido em nada ali. A poeira parecia ter vindo de cima, não do chão, como se alguém tivesse mexido no forro. Ela pegou uma cadeira e subiu, encostando o olho no encontro da parede com o teto. O forro de gesso tinha uma emenda que ela nunca tinha reparado. Uma linha fina, mais escura. Priscila passou a unha e sentiu uma folga mínima. Com uma faca de cozinha, fez pressão com cuidado. O gesso cedeu um pouco, revelando um pequeno vão. O cheiro que saiu dali não era de poeira comum. Era cheiro de gente escondida, roupa guardada, suor seco, plástico. E havia outra coisa, mais específica, um perfume masculino que ela conhecia bem, porque tinha sentido por meses perto do pescoço e das mãos. A lembrança desse cheiro ali em cima fez o estômago dela virar. Priscila afastou mais um pedaço do gesso e apontou a lanterna. O espaço acima do forro era baixo, mas comprido, correndo pelo corredor interno como um túnel. E no fim do túnel havia um recorte irregular na parede, uma abertura improvisada que parecia levar para o apartamento ao lado. O medo dela ganhou contorno. O apartamento ao lado não era apenas vizinho, era acesso. Priscila desceu da cadeira com cuidado para não fazer barulho e voltou para a sala, tentando manter a mente funcionando. Pegou o celular, abriu o aplicativo do condomínio e tentou ver detalhes do morador ao lado. O sistema só mostrava regularizado. A burocracia do prédio parecia feita para proteger quem se aproveita dela. Ela então fez o mais direto. Ligou para a polícia e aguardou com a porta trancada, sentindo os minutos como pedras. Quando os agentes chegaram,
Priscila mostrou o forro, mostrou a abertura, mostrou o fio no shaft. O rosto de um deles endureceu, e isso foi suficiente para ela entender que não estava exagerando. Eles foram até o apartamento ao lado. Bateram, esperaram. Nenhuma resposta. Tentaram contato com a administração. Tudo lento. O síndico apareceu com cara de quem preferia não ver. Quando finalmente abriram a unidade ao lado, a cena parecia montada para parecer normal. Móveis baratos, um colchão no chão, algumas caixas fechadas, cheiro de tinta fresca. Um lugar habitável, mas sem vida. Sem roupa no varal, sem pratos na pia, sem lixo. Era um cenário pronto para sustentar um cadastro. No quarto, encontraram uma mochila com ferramentas, chaves de fenda, alicates, um kit de abertura de cilindro, fita, lâmina. No fundo de uma gaveta, um caderno com anotações de rotina, horários, lugares, dias da semana, descrições de roupa, anotações sobre Priscila. Havia até um desenho do corredor do prédio com indicação de ponto cego de câmera que, convenientemente, estava em manutenção. No forro do apartamento ao lado, o mesmo túnel, a mesma abertura. O caminho estava feito como se fosse prática antiga, repetida. Davi não estava lá. A ausência dele foi o pior, porque significava que ele tinha saído antes, com tempo, como quem deixa a mesa posta e vai resolver outra coisa. Significava também que ele sabia que Priscila chegaria a esse ponto. Naquela noite, Priscila não voltou para o apartamento. Foi para um hotel, com a sensação de que carregar mala era menos pesado do que carregar parede. Bloqueou tudo de novo, trocou chip de novo, trocou e-mail de novo, avisou amigos mais próximos com frases curtas e objetivas. Tentou transformar o pânico em logística. 2 dias depois, a administração do condomínio mandou uma mensagem confirmando que o morador da unidade ao lado tinha desocupado e que medidas internas seriam tomadas. A mensagem tinha o tom de quem limpa sujeira e chama de manutenção. Priscila respirou um pouco melhor. Só um pouco. Na terceira noite no hotel, o celular vibrou com uma notificação do aplicativo do condomínio, aplicativo que ela jurava ter desinstalado. A tela acendeu sozinha, exibindo um registro seco sem explicação. Acesso interno. Unidade. Priscila. Logo abaixo, um comprovante anexado. A imagem era granulada, como captura de câmera improvisada. Mostrava o corredor interno do apartamento dela, visto de cima, de um ângulo que só poderia existir acima do forro. A foto mostrava a porta do quarto, a luz do corredor apagada, e no canto da imagem, muito perto da lente, um detalhe de mão segurando o celular. A mão tinha no dedo um anel que Priscila reconhecia, porque tinha visto aquele metal brilhando em dias comuns, quando ainda acreditava que distância era barreira.